Vamos lá. Gasometria arterial. O que temos na gaso? Um pH de 7,35 a 7,45. Uma PCO2 de 35 a 45. Uma PO2 de 60 a 100. Um BIC de 22 a 27. Tem literaturas que falam até 28. E um Bezexeg menos 2 mais 2. Tudo que for abaixo de 7,35 é uma acidose. Tudo que for acima de 7,45 é uma alcalose. Tudo que for abaixo de 35 no gás carbônico é uma alcalose. Tudo que for acima de 45 é uma acidose. Tudo que for abaixo de 60 é uma hipóxia. Tudo que for acima de 100 é uma hiperóxia. Tudo que for abaixo de 22, aqui o BIC é metabólico, então é uma acidose. Tudo que for acima de 27 é uma alcalose. Tudo que for negativo vai ser uma doença aguda. Tudo que for positivo para cima, que a gente encontra bastante, é uma doença crônica. Tudo que for, gente, tudo que for positivo, mas tem que ser, não é mais 2, tá? Tudo que for doença positivo, tudo que for positivo e que for para cima, que você encontra lá 8, 15, é uma doença crônica. Aí, se for um pH abaixo de 7,35 junto com uma PCO2 abaixo de 35, isso aqui eu coloquei que é uma acidose e aqui eu coloquei que é uma alcalose, mas só que como é PCO2, é respiratório, o que vai prevalecer? Uma alcalose. Então vai ser uma alcalose respiratória. Tudo que for acima de 7,45, se for gás carbônico, é uma acidose respiratória. Aqui quem está comandando é a parte respiratória, tá? Se for o BIC tá ligado ao quê? Ao rim, né? Então, se for o BIC e for abaixo de 22, é uma acidose metabólica. Se for acima, é uma alcalose metabólica. Dentro da ventilação mecânica, o que a gente pode fazer aqui? Se for um paciente que está com uma acidose respiratória, ele está com PCO2 acima de 45, o que a gente tem que verificar? Frequência respiratória, volume corrente, tempo ins. Se for volume, fluxo. Se for uma alcalose respiratória, o que você tem que ver? A mesma coisa.
frequência respiratória, volume corrente, tempo índice, fluxos, volume, tá? Se o paciente estiver com uma hipóxia, é a parte de oxigenação, tá? Você vai ter que ver FiO2, PIP. Aqui é a mesma coisa. FiO2 e PIP. E se for o sistema renal? O que a gente tem que verificar aqui? Geralmente quando chega nessa parte aqui, a gente tem o hábito de falar, é a parte do médico, né? Mas não é bem a parte do médico, né? É e não é, né? Porque se o paciente está com uma alcalose metabólica, tem que estar verificando. Às vezes, aqui é uma questão que o médico está dando muita furosemida. Furosemida, qual será o nome? Mas tá. Aí digamos que o paciente está com uma alcalose metabólica. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer uma fórmula. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aí você vem. Aí digamos. Aí você vem aqui e coloca a fórmula. Faz, né? Porque às vezes, hoje em dia a gente tem tantos aplicativos que às vezes na correria nem dá tempo para você ficar fazendo. Então, você coloca 1,5 vezes o BIC mais o Bisexcess. E aí, digamos que você tem um BIC de, sei lá, vamos colocar aqui, 29,8. E tem um Bisexcess de 5,8. Aí você vai fazer essa fórmula, aí 44. Vai colocar um mais. Aí você vai colocar o 5 vezes 8, que vai dar 50 vezes 5. Tá, aí deu 50 vezes 5 aqui. Aí, o que você vai ter que encontrar? Você vai ter que ver qual é a frequência respiratória que você pode colocar para o paciente chegar aqui nessa PCO2. Porque se você ajustar essa PCO2 aqui, você vai conseguir melhorar a relação ali metabólica do paciente. Lembrando que a questão respiratória é coisa rápida, é dinâmica, é super rápida. Já a questão metabólica não, a questão metabólica leva dias. Então é muito mais fácil você tá ajustando a ventilação para poder regularizar a gaso do que você ficar esperando essa questão aí renal, tá? Esse número que eu peguei de 20,8 do BIC, 5,8, é referente a uma gaso, tá, gente? A gaso, ela veio assim, um pH de 7,48, uma PCO2 de 40, uma PO2 de 69, uma saturação de 95, o BIC de 20,8 e o Bisexcess de 5,8. O paciente ele veio com essa gaso, quando ela foi tirada com uma FiO2 de 35%.
que deu uma relação de 1,97. Aí, o que eu fiz? Eu corrigi essa gaso. Quando eu corrigi essa gaso, que estava 1,97, ela aumentou. Tá? Aí, você vai fazer. Vai ver a fórmula para frequência respiratória. Mais PCO2 da gaso dividido pela PCO2 esperada. Quando o paciente estava com... Quando veio essa gaso, o paciente veio com uma frequência respiratória de 25, tá? Aí, você vai pegar a PCO2 da gaso, que no meu caso foi 40, e vai colocar a PCO2 esperada, que é 50. Tá? Que vai dar uma frequência respiratória de 21. Aí, quando eu ajustei o ventilador e deixei uma frequência respiratória de 21, aí, após umas 2 horas, aí eu pedi pro médico colher solicitar outra gaso. Quando a gaso veio, ela veio assim, com pH de 7,45, uma PCO2 de 43, uma PO2 de 97, uma saturação de 90. Gente, não, uma PO2, perdão. Veio assim, ó, uma PO2 de 91. Peraí que eu já vou falar por que essa PO2 aumentou. Veio com uma saturação de 97. Veio com BIC de 28,5. Um Base de 3,8 e veio com uma relação de 260. Mas aí o que acontece? Primeiro que a paciente deu uma melhorada com relação à saturação, depois que eu atendi, ela ficou bem, aí eu diminuí a FiO2 dela. Aí eu diminuí a FiO2 dela para 35. E aqui vocês me perdoem porque eu falei errado, que eu tinha colocado uma frequência respiratória de 21, né? Na verdade não, eu coloquei uma frequência respiratória de 22. Aí quando veio essa gaso, que isso melhorou, veio uma relação de 260, e aí eu queria... E aqui eu coloquei... Gente, a louca, não é 7,45 não, é 7,43. Então, eu queria manter, eu queria subir um pouquinho mais esse pH, tá? Aí, o que eu fiz? Eu diminuí mais um pouquinho, diminuí a frequência respiratória dela para 21. Só que aí já era o final do meu plantão, eu não sei como que saiu essa próxima gaso, tá? Mas... repara que eu consegui jogar o pH dela para 7,43. Ai, deixa eu arrumar aqui que tá muito feio. Peraí. Ó, eu consegui jogar o pH dela para 7,43. Mas, lembra que o pH dela anterior tava 7,48? 7,48. E ela tava com uma PCO2 anterior de 40. Ela estava com uma PO2 anterior de 69. Ela estava com uma saturação anterior de 95. Ela estava com o BIC, que é aqui, ó, mais importante, estava 29,8.
vendo como melhorou? Ó, aqui tá 5.8. Aí o que eu tinha reparado? Eu reparei que essa paciente, ela tava com essa alcalose metabólica já há dias. Fui olhando. E aí eu vi que a paciente estava com uma alcalose metabólica há dias. E ninguém estava alterando a frequência respiratória dela. Na verdade, quando eu cheguei e peguei o plantão, ela estava com uma frequência respiratória de 26. Ela estava com uma frequência respiratória de 26. E aí, eu fiz a conta para poder verificar o que eu poderia fazer com relação a essa alcalose. Tá? Aí eu consegui ajustar um pouquinho e a relação dela deu uma boa melhorada. Então, assim, é questão da gente não achar que, porque a metabólica é do médico. Porque tem físico que pensa assim, né? Tem gente que pensa assim. Vamos nos preocupar só com a nossa parte, que é a parte respiratória. Mas se for analisar, uma coisa está interligada à outra. Porque aí você consegue melhorar essa questão aí ventilatória do paciente, tá? Tomar cuidado aqui também, ó, porque às vezes a gente acaba deixando a PO2 do paciente muito alta. E aí, essa PO2 muito alta, você também pode fazer com que a pressão arterial do paciente aumenta. Mas por quê? Tá lá dias veio com uma gasa sempre com uma hiperóxia. Digamos que aqui não tá, vou apagar aqui. Digamos que o paciente ele tá sempre com uma hiperóxia. E aí, sei lá, né? Você não quer ajustar a ventilação e o paciente tá sempre lá com uma PO2 alta. Aí, digamos que ele tá lá, sei lá, vamos jogar aqui, 105, 110. E aí o paciente não consegue subir. E às vezes o paciente, quando a gente mexe com ventilação mecânica, a gente tem que estar ciente que a ventilação mecânica não é uma coisa fisiológica pra gente, né? A gente respira em pressão negativa e de repente é colocado um tubo, um ventilador, onde você começa a respirar por uma pressão positiva. O seu coração, ele não tá adepto a isso, a esse tipo de ventilação. Então, existe toda a alteração de débito cardíaco e tudo mais. Aí, o que acontece? Aí o paciente está sempre com uma PA alta. Aí o médico vai lá, tenta ajustar as drogas, tenta dar medicação e o paciente continua sempre com a pressão arterial alta. Mas você já parou para pensar que essa pressão arterial alta, essa PA dele, pode estar sendo induzida por conta da saturação dele, da questão da oxigenação dele? Porque às vezes a gente acha maravilhoso, né? Ver o paciente saturando 98%, 99%. Sendo que não precisa de tudo isso, gente. Principalmente agora nesses pacientes que é COVID. Saturando entre 92% e 96%, tá bom. Tem literaturas que diz até 90%. Entre 90% e 96%, tá bom. Aí o que acontece? A gente fica deixando uma saturação alta, uma FiO2 alta, vai mantendo o paciente com essas oxigenações altas, e o que acontece? Ele acaba tendo uma pressão arterial alta. Mas por quê? Porque quando a gente manda oxigênio, e o paciente acaba tendo muito oxigênio no corpo, a gente acaba vasoconstrigindo. A gente tem vasoconstrição. Então, quando a gente tem vasoconstrição, a tendência é o quê? A PA aumentar. E eu não tô falando de cérebro, eu tô falando de corpo. Então, a tendência é a PA aumentar, tá? Então, dentro lá da ventilação mecânica,
Fica sempre de olho para você poder ir diminuindo essa questão aí da oxigenação do paciente, tá? Eu prefiro sempre começar diminuindo o FiO2 e depois eu mexo na PIP. Eu não fico pensando em mexer na PIP primeiro. Primeiro eu vou tentando trabalhar essa questão aí da FiO2 do paciente. Se o paciente está dentro de um home care, você não tem uma gasometria, mas você pode se policiar através de um oxímetro. Por quê? O que acontece? Às vezes o paciente está lá no catéter de O2 em casa, aí você deixou lá para ele 2 litros, quando você chega ele tá lá com 4 litros de O2, sem necessidade. Às vezes ele aumenta porque, sei lá, foi no banheiro e cansou, mas às vezes ele não tem nem oxímetro em casa, foi no banheiro, cansou, foi lá, aumentou e manteve. Aí daqui a 2 dias você vai lá na casa, ele tá mantendo esses 4 litros sem necessidade. Aí você vai ver a PA do paciente, às vezes a PA do paciente tá alta. Orientar bem esses pacientes, você não tem uma gaso para usar como parâmetro, mas você tem o que o paciente está te relatando. Então, o paciente relatou, não aumentei porque eu estava cansado, porque não sei o que, familiar fala a mesma coisa. Vai sempre falando, orientando para não aumentar, tá, gente? Oxigênio é bom no momento que você está doente, mas da mesma forma que ele te deixa, que ele faz você melhorar, ele também é deletério, porque não é só questão de PA, né? Tô falando de PA por conta do vaso, mas é uma questão também de atelectasia, tá? Então, o paciente, no lugar de melhorar, ele acaba piorando, porque se ele vai ter atelectasia, mas o que você vai ter que usar? VNI no paciente, ou home care, um BIPAP, CPAP, enfim. Então, sempre tomar cuidado e sempre orientar bem os pacientes com relação a isso, tá bom?